dele, quem lê as Sagradas Escrituras sabe, essa história maravilhosa, a qual se trata de um homem chamado Abraão. A Bíblia diz assim no capítulo de número 12, que se inicia o ministério de Abraão, se inicia a chamada dele com Deus. A Bíblia diz que então ele olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele dizia para Abraão que Abraão seria uma bênção e toda a sua descendência iria ser grande, ele seria ser o pai da nação, o pai de todos os nossos homens e aqueles a qual ele fez uma promessa. A Bíblia diz assim que quando então Abraão sai da sua casa, um homem por nome de Ló acompanha ele juntamente com a sua esposa. Ele sai da terra onde eles moravam e começam a ir para uma terra onde ele não sabia para onde ele iria ir, mas ele sabia que quem estava conduzindo ele era o Senhor dos Exércitos. E se ele sabia que o Senhor iria conduzir ele, é porque algo tinha de especial. Quando eu olho para esses versículos e começo a meditar nele, eu começo a ver uma chamada que poucos não tinham na Bíblia Sagrada. Como alguém que sai de uma terra onde ele sabia que ela estava e vai para outra terra. Mas poucos não relatam e não vê qual era a convivência de Abraão. Poucos não sabem como é que Abraão se lidava com a sua parentela, como que ele se lidava na sua terra. Os seus pais eram idólatras. Todos aqueles que estavam com eles naquele lugar idolatravam a deuses estranhos. Ou seja, se ele continuasse lá, ele continuaria vendo um caminho que não era um caminho agradável a Deus. Ele continuaria vendo um caminho que não era reto, segundo as ordenanças dele. Ele pega alguém que começa a ser um homem que era filho de um idólatra e diz assim para ele: eu vou mudar a tua história, porque através da tua história todos vão começar a conhecer e a tua família vai começar a ver o Deus que é verdadeiro. Quando eu olhei para o Senhor e o Senhor me disse assim: meu filho, quando eu te levantar e começar a te abençoar, aqueles que antes eram teus inimigos vão começar a ter seus amigos, e aqueles que aplaudiam você, aqueles que te ajudavam, vai começar a olhar para você e vai começar a ver coisas estranhas. Sabe por quê? A cada degrau que você sobe, alguém está se levantando contra a tua vida. A cada degrau que você está subindo, alguém está dizendo para você como é que ele está conseguindo. Você vai olhar para os céus e vai dizer: quem está me dando força é Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim que quando eles começam a ir na sua trajetória, e quando eles começam a caminhar com o Senhor me disse para mim: meu filho, quando eu levanto alguém, eu não olho o pecado que ele está, eu não olho a forma de como ele está, porque a forma eu só uso para fazer, porque quando eu faço eu lanço ela fora. A sua forma que Deus te fez, não vai ter outro igual você. A maneira de como você adora, não vai ter outro que adore igual você. A maneira de como você louva, não vai ter outro que louve igual você. A maneira de como você prega, não vai ter outro que pregue igual você. A maneira de como você vive com Deus, não vai ter outro que vai te copiar. A maneira que você é a maneira que Deus te chamou, é a maneira que Ele colocou na tua vida, a coração dele. Porque quando Ele colocou em você, Ele te disse assim: eu te prometi, eu vou cumprir, porque quando eu cumpro, eu sei o que eu estou fazendo. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: quando você é chamado, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. A Bíblia diz: quando Abraão saiu, eu quero que vocês reflitem agora. Quero toda sorte de atenção aqui, porque eu sei que o que o Senhor vai falar aqui vai ficar marcado na vida. Eu me lembro muito bem no dia que eu fui pregar numa igreja. Quando eu acabei de pregar, uma irmãzinha veio até mim, me deu um abraço e disse assim: irmão, tudo aquilo que tu pregou foi o que estava passando comigo. Tudo aquilo que você pregou é o que realmente está acontecendo, o que Deus te usou para falar. Eu disse assim: amém, irmã. E aí ela ficava olhando assim para mim,
E eu olhei para ela e eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu fiquei prestando atenção naquilo que aquela irmã falou, e eu comecei a ver aquilo que Deus estava prometendo para mim, eu me lembrei de um outro tempo atrás, que quando o Senhor começou a me levantar, muito mais novo do que eu estou hoje, todos os amigos que eu tinha, os amigos que eu jogava bola, os amigos que eu fazia qualquer coisa, todos se afastaram de mim. E eu não entendia o porquê todos se afastaram de mim. Aí eu estava dentro do meu quarto, fechei a porta e comecei a ler as Sagradas Escrituras. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu estava tão desanimado que o Senhor disse assim para mim: meu filho, lembra quando eu afastei todos de você? E eu fiz pouquinho por pouquinho na tua vida. É verdade. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu sei. E o Senhor disse assim para mim: sabe por que eu afastei ele? Você ainda não entendeu. Eu disse: Senhor, mas por quê? E o Senhor disse assim para mim: eu afastei eles de você porque eu sabia que se eles estivessem com você, você não estava como você está hoje. Mas agora eu vou fazer o contrário. Eu quero que você vá até eles, porque através da tua vida, agora eles vão ver a diferença que estava na tua vida. E hoje é dia servir a Deus. Eu me lembro como fosse hoje. O Senhor salvando uma alma por outra e outra por outra. Mas infelizmente alguns não permaneceram na igreja. E aí eu comecei a viver isso e eu dizia para Deus: mas Senhor, mas por que assim? E aí o Senhor me disse assim: porque quando eu chamo alguém, porque quando eu escolho alguém, e porque quando eu falo para alguém as promessas que eu tenho na vida dele, não é para chegar até um certo momento que você vai começar a sentar um banco na cadeira e ficar estacionado por algum tipo de desânimo ou por algum tipo de calúnia, ou seja lá o que for que fez você estacionar no tempo. Eu quero que você comece a prestar atenção, porque se possível eu dou início na mensagem agora. A Bíblia diz assim, que quando ele deu início na vida com Ló, eles foram por uma terra chamada Sodoma e Gomorra. Lá tinha pecado, tinha tudo aquilo que não era agradável às vistas do nosso Deus. A Bíblia diz assim, que quando ele mandou Abraão sair de lá, porque ele disse a Abraão que iria destruir aquela terra, mas ele disse para o Senhor: Senhor, porventura se achará alguém justo, o Senhor destruirá. Ele disse: eu não destruirei. Mas se achará 40, ele disse: eu não destruirei. Mas se achará 30, nem assim ele dizia: eu não destruirei. Mas Senhor, ele disse: se achará uma vida justa, o Senhor destruirá. Ele disse: eu não destruirei, Abraão. Ele foi até lá, mas não tinha ninguém que era justo naquela terra. Ele olhou para aquela situação e viu que não tinha mais esperança. O pecado já tinha dominado de uma forma que tinha se corrompido todos. E o Senhor disse: eu preciso, Abraão, destruir essa terra, porque diante desta terra não vai ser mais a mesma. A terra que antes era fruto do pecado, eu vou fazer a destruição, não para que fique destruído, mas é preciso algumas coisas cair de abaixo, cair de fundamento. É preciso que algumas coisas se abaixem, é preciso que algumas coisas vá até o topo mínimo que existe na ponta dos nossos pés, para que quando eu estiver lá embaixo, vai reconhecer como é que estivesse lá em cima. Eu quero dizer algo para os irmãos. Olha para esse irmão que está do teu lado, eu digo assim: para